Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre as colônias espirituais. A colônia mais conhecida é Nosso Lar, que fica em cima da cidade do Rio de Janeiro e foi retratada no livro Nosso Lar, na coleção da série André Luiz, né, Espírito André Luiz, que foi psicografado pelo médium Chico Xavier. Para falar sobre isso, a gente trouxe como convidado Maurício Locix, palestrante aqui da Comunhão, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves. Bem-vindo, Maurício, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer da gente recebê-lo aqui na nossa mesa do nosso né? podcast. Já gravamos com você uma vez, né, na época da pandemia, virtualmente. Foi. Falamos sobre tragédias coletivas, né? Quem quiser procurar esse tema está lá na nossa playlist. Hoje a gente vai falar sobre colônias espirituais e o Maurício fez uma pesquisa extensa nas obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, que retratam muitas dessas colônias. Então, a gente quer começar te perguntando, o que é uma colônia espiritual? O que acontece nelas? E vamos todos para ela? Como é que funciona? Nossa, essa é a pergunta. Em partes. Pois é, essa é a pergunta seminário. Sim, sabemos. Mas a gente sempre que ouviu falar em colônias espirituais, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, a minha mãe falou, leia o livro Nosso Lar. Então, obviamente, não tinha idade para entender o Nosso Lar, não li no momento certo. Mas a gente tem muitas informações até pelo cinema sobre a colônia Nosso Lar. E quando eu fui ler o Nosso Lar pela primeira vez, a segunda, a terceira vez, né? Cada vez eu descobri alguma coisa diferente. E eu fiquei impressionado quando eu vi a informação de que tudo no plano espiritual é criado com força do pensamento. Isso está no livro dos Espíritos, isso daí está na Gênese também, no livro dos Médiuns, mas é interessante, a força do pensamento, eles vão plasmando as figuras. E uma curiosidade aqui é que quando a gente vê aquele desenho tão bonito, o mapa, as fotografias na internet do Nosso Lar, nossa, de onde tiraram isso? Tem uma médium que é Igorina Cunha, e ela fez uma viagem astral e visitou o Nosso Lar, e descreveu e fez mapas, aqueles mapas, desenhos, tem um chamado Cidade no Além, o livro, e mostrou para o Chico, que tinha visitado o Nosso Lar já, em desdobramento. E Chico, André Luiz, orientado, atestaram, não, realmente é o Nosso Lar. E a partir, olha que interessante, da viagem de desdobramento de uma encarnada, é que fez o croquis do filme. Ah, sim, o filme Nosso Lar, porque quando a gente vê aqueles, o filme, aqueles formatos, tudo, Sim. é da Igorina Cunha, no livro Cidade no Além. É muito interessante ver todas as fotografias. Então, assim, as cidades são formadas, naturalmente os espíritos vão desencarnando e vão se procurando por afinidades. Então, eles vão se agrupando como as cidades no Brasil que se formaram, né? E formam por forças mentais. E aí vai se formando gradualmente. Então, o Nosso Lar não surgiu do jeito que é. Provavelmente surgiu no século XVI, 1500 e pouquinho, começou a surgir, né? 1600. E, curiosamente, ele se inspirou numa colônia que estava em cima, mais ou menos, da cidade mais antiga do Brasil. A cidade mais antiga do Brasil é São Vicente, fundada em 1532, que criou a Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma colônia em cima da cidade de São Vicente. Da região da Baixada Santista. E ela serviu de modelo para o sistema de ministérios do Nosso Lar. Parece, quando você assiste Nosso Lar, né, para quem foi ao cinema, talvez não tenha lido. Paraíso, né? Exato. A ideia é que aquilo ali não é uma colônia que esteja tão... Eles dizem que é perto do umbral, que é umbral ainda. E ali parece o futuro, tudo é calmo, né? Naquele livro a gente quer se transportar, né? Coisa maravilhosa, não é? E a tecnologia, a paisagem, né? O verde, é assim? Será? O que a gente pode esperar de uma colônia, né? Que umbral bacana, né? Eu quero ir pra, né? Todo mundo fala, a gente quer ir para o Nosso Lar. Nós gravamos com o Marcos Lânio falando sobre o umbral, um papo espírita, né? E sempre a chamada é, ninguém quer ir para o umbral. Espírito, nossa, umbral não. Mas quando a gente pensa no Nosso Lar, olha, o umbral tem coisas lindas. É por aí mesmo. A Igorina, nesse livro, inclusive, ela fala a localização do Nosso Lar nessa região, então ela fica na divisa, mais ou menos, entre o umbral e as regiões superiores. Então, o curioso é que para quem conhece um pouquinho o Nosso Lar, né, de filme, não pessoalmente, tá? Não sei. Sabe que começa o Ministério da Regeneração, Câmara de Retificação, os portais por umbral. Mas tem o Ministério da União Divina. Então, tem trechos da cidade do Nosso Lar
que ficam mais de elevação. Então, os espíritos dizem, né, o Clarencio, Lises, vão explicando para o André Luiz durante o livro, que dentro do nosso lar, existem os espíritos que chegam em processo de reequilíbrio e vão se preparar para reencarnar depois, mas há também os espíritos que estão se preparando para viagens para planos mais elevados. Olha que interessante. É uma coexistência entre espíritos de níveis evolutivos não tão idênticos. Sim. E é interessante quando a gente vê na obra espírita, né? Várias denominações de locais de auxílio. Então, a gente lê colônias, depois você nos explica, mas colônias espirituais, posto de socorro, hospitais, né? Como essas organizações, a gente fica, nossa, é um outro, né? É um outro espaço e tempo que a gente ainda não está. Esses postos de socorro, esses hospitais são menores do que as colônias, deve ter uma função, né? Com certeza, com certeza. O André Luiz, assim, eu sou fã do André Luiz, né? Da obra dele. Então, quem tiver carinho, curiosidade para ler, não vou dizer paciência, que é tão delicioso que não precisa de paciência para ler. Lê os livros, a série dos livros, vai perceber que ele vai descrevendo posto de socorro, casa transitória de Fabiano, e assim vai. Muitos desses postos, dessas colônias, que têm descrições diferentes, elas gravitam, vamos dizer, funcionalmente em torno do nosso lar. Então, elas têm uma conexão como nós temos, talvez, aqui em Brasília. Você tem Brasília e uma cidade próxima de Brasília, elas têm uma codependência. Então, elas têm essa inter-relação. Então, elas servem de posto de descanso para os missionários do nosso lar, missionários assim, que vão em missão para parar. Serve de acolhimento para o espírito em sofrimento profundo que está no umbral. Então, eles são acolhidos nesses lugares. Tem locais que as pessoas são contidas, para não dizer aprisionadas. Então, tem essa miríade, né? Eu estava comentando antes com a Cristina, que tem 5.500 e tantos municípios no Brasil. Como é que se forma uma cidade, né? Elas se formam espontaneamente. Daqui a pouco formam uma cidade. Umas são planejadas, outras não. Esse sistema, a gente pode fazer uma correlação, que no plano espiritual, essas colônias vão gradualmente se formando. Então, o nosso lar, na década de 40, quando foi escrito o livro, tinha 1 milhão aproximadamente de habitantes. Isso está lá no livro. Livro de década de 40, né? 1940. Então, assim, 1 milhão de habitantes. É uma cidade, uma metrópole, mas nada impede que haja outras cidades menores. Ou, provavelmente em Brasília, certamente existe a sua comunidade espiritual na porção de Brasília, a literatura fala na Amazônia, em todos os lugares, né? Diferentes credos, é uma coisa fantástica. Então, não estamos sozinhos no plano espiritual, a gente imita mais ou menos o plano espiritual. Né? Eu só queria perguntar em relação às pessoas, né? As necessidades que nós temos aqui básicas, né? Sentir fome, sede, frio, alimentação, como é que é isso? Casas, banheiros, cozinhas. Pois necessidades básicas, namoros, casamentos. Famílias. Eu acho que né? depois desse programa todo mundo vai pegar o livro Nosso Lar para ler, porque eu vou citar muito o livro, tem algumas curiosidades. Então, no livro também tem no capítulo 8, que fala que cerca de 2/3 dos espíritos desencarnados que estão mais ou menos próximos a nós têm interesses mundanos, têm preocupações mundanas. Então, você vai ter vários agrupamentos nesse sentido. Os espíritos sentem fome, sentem sede. Se você vai no Livro dos Espíritos, ontem eu estava dando uma aula e eu estava falando, o Livro dos Espíritos é um livro escrito por espíritos extremamente evoluídos, dirigido para espíritos evoluídos ou que querem evolução. Então, muitas das vezes as respostas são em alto nível, são as respostas que é o top, é onde a gente quer chegar. Então, vai falar, não, o espírito não precisa de nada. Aí, quando você vai vendo uma outra parte do próprio Livro dos Espíritos, você vai falar que eles têm necessidades conforme o grau de desprendimento da matéria, conforme o grau de evolução. Então, André Luiz fala que ele retomou caldos reconfortantes. A Patrícia, no livro Violetas na Janela, também fala sobre alimentação que ela tomou. A Evelina e o Ernesto, no livro E a Vida Continua, falam a mesma coisa. Então, todo mundo fala ela foi para um hospital. Exatamente. Então, e se o espírito for muito apegado à matéria, muito apegado mesmo, vivendo aqui na crosta, ele vai ter interesse até na comida que nós temos, nos fluidos das comidas. Mas vamos melhorar o nível, vamos subir mais o nível aí, então, padrão Nosso Lar.
São fluidos, são alimentos, água, tem o bosque das águas no nosso lar, que lindo, né? A pessoa, um parque lindo, e as águas são fluidificadas, passam pelo ministério da união divina, é show, campo de música, noivado, namoro, e tem um episódio, gente, para não tomar muito tempo, muito interessante, que tem que do início ao fim, que é, há um personagem no nosso lar, que ele vive com a família dele, e ele vive com 2 esposas. Todo mundo, que é isso, né? A Luciana, o outro, não lembro do outro personagem. Ele fala, não, é porque eu fui casado, fui muito feliz com a minha primeira esposa. É Lísias, não é? Eu não lembro se é Ulisses, mas assim, aí ela desencarnou e com permissão do outro eu tive segundas núpcias. E a minha esposa mais nova, com o tempo, todo mundo desencarnou. E ela mora aqui como se fosse minha filha, é um núcleo familiar, são espíritos mais evoluídos, né? Não tem tantos apegos, então vivem os 3 numa família. E aí vem no capítulo Nosso Lar também falando, curiosidades, bônus hora, tem remuneração, e assim vai. Precisa trabalhar, É 30 mil horas para você comprar uma casa no nosso lar. Comprar uma casa, né? Isso. Maurício, você falou uma coisa importante, né? Que essas colônias, né, são plasmadas, né, construídas pelo pensamento. Me lembrei também, Emmanuel, se não me engano, que eu sou péssima de guardar os nomes, né, que fala que o pensamento no plano espiritual é para nós os nossos braços, o tão importante que ele é, né? E aí eu fico pensando, se o nosso lar é uma coisa maravilhosa, porque muitos espíritos, né, com pensamentos mais elevados, né, conseguiram construir aquele lugar fantástico e recebe espíritos com um padrão mais superior, outros, né, precisando de auxílio. Mas e quando o nosso pensamento, Maurício, não é assim dessa elevação toda, quando a gente está ainda muito apegado à questão da matéria mesmo, né? A gente consegue chegar em nosso lar ou a gente para no meio do caminho? A gente sobe 2 degraus e desce 1. Essa pergunta me gera assim, muita preocupação às vezes, porque eu gero muito pensamento ruim. Nossa, o que eu estou plasmando em volta de mim, né? No livro Nosso Lar, obras de Manuel Filomeno de Miranda, várias obras espíritas mostram que o ambiente que nós criamos na nossa mente plasma o ambiente ao nosso redor. Então, no plano espiritual, há cidades viciosas, cidades onde há escolas de vingadores, treinamentos de espíritos para praticar obsessões, cidades vocacionadas à viciação de todo tipo. André Luiz fala, e Chico Xavier relatou já, de que ele visitou, o Chico Xavier visitou em Desdobramento, Divaldo Franco também, as chamadas cidades estranhas, em que havia perturbações de natureza sexual profunda. Isso existe. Então, o que a gente sabe pela doutrina espírita, pelo espiritualismo, os videntes descrevem que os ditos infernos da mitologia católica são criações mentais nossas. Nossa mente em desequilíbrio plasma chão molhado, árvore retorcida, lama, nuvem, raios, monstros. Então esses monstros, mas eu vi um demônio. A mente da pessoa plasmou isso e elas ganham, curioso que essas formas ganham uma espécie de uma vida no plano espiritual. Elas ganham uma certa autonomia. Por isso que a Bíblia diz, sois deuses, poder criador, né? E André Luiz fala uma coisa muito bonita. Nós somos co-criadores em plano menor junto com Deus. Olha que lindo, gente. Mas também a gente pode ser co-criador em plano menor no plano da ignorância. Não, é só pensar que a gente cocria aqui mesmo, Exatamente. no nosso mundo material. Então, por exemplo, eu imagino que aquela pessoa, uma acumuladora, que agora a gente vê na televisão até, ela cria um ambiente na casa dela horrível, né? Porque ela vai guardando, vai juntando e vive em meio àquilo. Imagina essa pessoa desencarna, se ela não fizer nenhum trabalho, ela vai criar isso do outro lado, não? Exatamente assim. Pior do que acumular é o apego, a energia do apego que ela gera em relação a tudo aquilo que ela acumula, né? A nossa capacidade de criar coisas no plano espiritual, enquanto encarnados, eu sou encarnadinho. Aí eu crio uma coisa no plano espiritual, ela é ilustrada, por exemplo, na violeta
da janela do livro da Patrícia, do espírito Patrícia. Sim. Porque era a avó dela, ou a mãe, Era não sei, a mãe dela. dela que criava uma Violeta. E quando ela olhava a Ela Violetinha, lembrava da e filha. ela projetava no quarto da filha a Violeta. Olha que E lindo, a gente. Violeta Sim. apareceu para E ela. apareceu para ela. Então, isso é uma capacidade. No meu grupo mediúnico, uma experiência que a gente faz sempre para começar, os participantes imaginam um vaso e vão colocando uma flor, cada um põe uma flor nesse vaso. Ao final do trabalho, todas as mentes estão unidas e os videntes enxergam essa flor. E espíritos relatam, olha que vaso lindo, olha, então nós temos esse poder. Eu fico brincando, nós somos que nem X-Men, não é? O X-Woman, então, é um super-herói. A gente tem um poder e não sabe que tem. Isso é tão sério, né? Porque a questão das formas de pensamento, né, que a gente acaba plasmando, porque quando estamos no plano espiritual, aqui a gente está encarnado, faz de conta, né, que eu sou, né? Então aquela máscara, aquele jeitinho, mas lá não tem como disfarçar, porque somos exatamente o que plasmamos em termos de pensamento, que a nossa linguagem vai ser assim, né? É Exatamente. muito importante essa questão do pensamento, e a gente às vezes não dá tanto valor a isso, né? Porque a gente, as pessoas olham para a gente e a gente pode estar fazendo cara de paisagem, né? E ninguém sabe o que está dentro da nossa mente, né? Por exemplo, um psicopata, um assassino. Lá no mundo espiritual não tem jeito. E no plano espiritual não tem como esconder. O Carmelo Grise, que tem um livro dele, ele muito dedicado ao espiritismo, desencarnou, e ele dizia, olha, a maior dificuldade, ele tinha um sotaque italiano, é que eu não consigo esconder meu pensamento de ninguém aqui. Adoro o plano espiritual, mas não consigo esconder meu pensamento, né? Mas, pegando um gancho, você falou sobre a questão assim, do processo, quando eu desencarnei, para onde eu vou, como é que fica... Normalmente, o livro dos Espíritos fala que a gente tem uma perturbação após a morte, um período de um sono reparador, ou um período de perturbação. A gente ouve relatos que muitas pessoas com um equilíbrio mediano recebem um acolhimento amoroso. Então, no primeiro momento, a gente tem razões para acreditar que muita gente que desencarna numa situação de relativo equilíbrio é acolhida por espíritos amorosos. Sim. O problema é que a gente não mantém a disciplina mental, e aí cai de novo. Mas mesmo que eu caia, eu vou passar um estágio para me desapegar da matéria. Aquele sofrimento é depurador. E no momento certo, numa prece, é a mãe, é a avó desencarnada, é um tio, é o espírito protetor que vai fazer uma prece, ajuda o Maurício. E o Maurício chorando que não, André, me ajuda, por favor. Aí vem lá o Clarence, entre aspas, né, o espírito que vai me resgatar, e nos resgata. A Isabel de Portugal, ela é um espírito santificado. E Manuel Filomeno de Miranda descreve, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, que ela vai capitaneando, ela vai liderando com uma luz, a aura dela protege toda a legião de espíritos legionários. E uma luz suave vai acalmando e ela vai resgatando com redes magnéticas os espíritos que já estão arrependidos. E aí vão para os nossos lares da vida. Deixa eu ler aqui, você mandou um material para nós sobre as colônias, você separou moralidade superior e moralidade inferior. Você até citou, né? Na moralidade inferior, você tem as cidades estranhas e as escolas de vingadores, né? No livro Ação e Reação. E as de moralidade superior, Nosso Lar, Alvorada Nova, Casa Transitória de Fabiano, Lar de Cipriana, Campo da Paz, Postos de Socorro, todos em obras do Manuel Filomeno e do André Luiz. Mas a gente sabe também que tem um hospital só para espíritas, né? Tem. Isso é interessantíssimo. Mas isso é porque nós temos algum privilégio ou porque somos mais doentes? O que os espíritas estão andando, aprontando aí? Conta para Não todos os espíritas vão para lá, mas quem são esses espíritas que estão lá? Esse hospital... Por que essa necessidade? Chama-se Hospital Esperança. Ele foi idealizado pelo espírito Eurípides Barçanufo. E ele é um hospital psiquiátrico. Olha que interessante, hospital psiquiátrico para desencarnado. Se ele é desencarnado, tem problema psiquiátrico. E principalmente para espíritas que fraquejarem suas missões. Esse livro, chamado Tormentos da Obsessão, se não me engano, ele vai descrevendo vários casos tratados nesse hospital de pessoas que reencarnaram com tudo de bom e do melhor, para ser um espírita dedicado. E vamos extrapolar o espiritismo, um religioso, uma vocação cristã,
e vão fraquejando nas suas... E aí esse hospital realmente é de acolhimento psiquiátrico. E esse livro é o Eurípides Barçanufo, Maria Modesto, que curiosamente, né, mãe do senhor Erasmo Cravo, que foi um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília, eu tive a alegria de conhecê-lo em vida, e vários personagens. Nesse hospital acorrem cientistas, psiquiatras, em desdobramento, vão receber treinamento, olha que privilégio, e nós aqui temos a oportunidade de, em desdobramento, irmos para colônias espirituais. É bom falar, né? Então, pronto. Inclusive, você tirou que eu ia perguntar e fazer umas colocações. No início da minha mediunidade, eu sempre tive desdobramento, né? E no começo, eu ia para lugares terríveis, né? Terríveis, acordava super cansada, com dificuldade e tudo. E com o tratamento aqui, aprendi, antes de dormir, faz a prece, não assiste isso, não assiste aquilo, e tal, faz, a gente chama de higiene do sono, né? Principalmente. E quando a gente se descobre médium, e se descobre que médium é 24 horas por dia, né? Sim. E então a gente começa a visualizar lugares melhores, né? E uma coisa que eu achei interessante, que nesses desdobramentos, quando eu ia, tudo era extremamente palpável. Você põe a mão na mesa, você senta na cadeira, você pega os objetos. Então, assim, uma vez, até já coloquei, uma vez eu fui dormir, eu estava assistindo uma palestra no plano espiritual. E aí eu falei assim, eu tenho que buscar meus óculos. O espírito falou assim, não, aqui não precisa. Não precisa de óculos. Você está enxergando com o olho do espírito, né? Então, assim, olha como é forte, né? Sim. Esse desdobramento que a gente vai para determinados locais, seja hospital, seja escola, seja tratamento de desobsessão, mediunidade. Mediunidade, prática de mediúnica. você também estar trabalhando a mediunidade no plano espiritual, que eu lembro que eu estava trabalhando, eu ficava, nossa, como é que eu posso aqui, lá, não sei o quê. Aí eu li esse livro, Tormentos da Obsessão, e Dona Maria Modesto, e ela trabalha exatamente desse jeito. A mediunidade no plano espiritual. No plano espiritual. A obra do Manuel Filomeno é toda disso. Tem muita... Às vezes, quando eu lia, eu não compreendia. Falei, mas esse médium que ele está falando aqui, que está dando passividade, né, psicofonia, eu estou entendendo que esse médium aqui é um espírito. Eu fazia uma confusão. Às vezes eu voltava 5 páginas para olhar. Mas peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Mas era isso. Então, o médium encarnado, por exemplo, ele em desdobramento, ele pode ter um processo de mediunização, porque ele tem energias vitais. Ele, quando se desdobra, o André Luiz, quando está no nosso lar, ele toma um susto, gente. Sim. Que ele tá ali olhando o nosso lar, assim, meio à toa, olhando para fora do nosso lar, e vê 2 espíritos grandes, assim, né? Ele fala, e com os fios saindo. Ele toma um susto que ele fala que ele ficou com os pelos eriçados, de tão assustado que ele ficou. E pergunta, né, pra pessoa que tá acompanhando ele, o que é isso? Que é isso? Calma, André. São dois encarnados. Que estava assustando ele, né? E eles estavam lá apenas visitando. Comenta-se, né, nos bastidores, no movimento espírita, que era Chico Xavier acompanhado no mentor, não sei se, né, mas o Chico, que era o Chico. Mas esse fato que a gente pode ter esse acesso, e uma coisa que eu acho muito bonito é que nós encarnados temos, sim, proteção especial, temos a oportunidade de aprender, como você falou, cursos, tudo. E tem, por exemplo, um instituto chamado Almas Irmãs, que é um instituto vocacionado para fazer reeducação afetiva, reeducação sexual de encarnados e desencarnados, através de palestras, tratamentos. No plano espiritual, no livro Sexo e Destino, do André Luiz, é descrito. Que coisa linda. Sim, porque, por exemplo, no livro Violetas da Janela, ela, Patrícia, ela vai fazer cursos em outras colônias. Outras colônias. Né? Quer dizer, tem toda uma vida
acontecendo no plano espiritual, pelo jeito muito interessante, se a gente se propuser, né? Se a gente se preparar para vivenciar. E eu lembrei de um caso de uma amiga minha aqui da comunhão, que ela contou, o pai dela tirou a vida dela. E ela muito preocupada, né, com o que poderia estar acontecendo com o pai. E um dia, um tempo depois que o pai desencarnou, ela, tomando banho, ela se lembrou de um sonho que ela teve. Então, ela lembrou que ela estava acompanhada de alguém que ela não via, e ela chegava até uma porta e via o pai dela deitado numa cama, dormindo. Estava já num hospital, numa recuperação. Ela não podia entrar ali. Então, achei tão interessante, porque ela foi no desdobramento para lá, acompanhada do mentor, que ela não via, e ele falava, daqui você não pode passar. E ela ficou tão emocionada, porque meu pai foi acolhido. Porque a gente fica pensando, né? Nossa, tirou a vida e aonde ele está? Mas ele devia ter muitos méritos, e ela me comentou muita coisa boa que ele fez, mas num problema, né? Ele tomou essa atitude, mas ele estava lá sendo acolhido e, de alguma forma, tratado, né? Então, é muito bacana. A piedade, né? E o privilégio, né? De você poder fazer, você ter acesso a esse tipo de desdobramento, né? Esse assunto é muito empolgante, né? Então, quando a gente começa a comentar, vou me lembrando de outras religiões, né? Porque outras instituições religiosas, porque eles também acreditam em algo acontece depois da morte física, né? Cada um tem o seu cenário. Mas às vezes a gente fica conversando, dá a impressão que as colônias, esses postos, são de acesso a quem já tem esse conhecimento ou que tem essa crença, vou chamar assim, né? Mas eu me lembro, né, eu e Thelma, a gente trabalha num grupo mediúnico junto, eu me lembro que no nosso grupo mediúnico vem pastores, pastores evangélicos, vem padres, vem o pessoal também da linha da Umbanda, né? E o que eu acho muito bonito é porque, independente da religião que você professou enquanto encarnado, onde estão suas crenças, tem também os seus pares, né? E esses pares vêm em encontro para te dar uma segurança. Isso, como é que... Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa parte, Maurício. Pois é, esse é uma vertente muito interessante, porque quando se fala de nosso lar, colônias espirituais, o pessoal acha que isso é monopólio de espírita. Sim. Gente, todo mundo que desencarna vai para algum lugar, e a gente aprende pela doutrina que é por leis de afinidades, matrizes culturais, então faz todo sentido que pessoas que têm matrizes culturais, por exemplo, islâmicas, budistas, shintoístas, ou os agrupamentos dos protestantes nos Estados Unidos, ou a gente no Brasil chama de evangélicos, têm os seus agrupamentos também. Então, no Brasil, a gente tem assim, uma curiosidade que talvez muito espírita não sabe, é que a Umbanda, por exemplo, foi um braço do espiritismo. Em 1907, ela surgiu dentro de um centro espírita. E aí surgiu a Umbanda adaptada àquela cultura, com essa herança, né, afrodescendente que nós temos, 3/4 da história quase do Brasil. Então se comenta, né, essa é uma convergência muito grande, evidentes, várias descrições, que existe uma cidade, que seriam, vamos dizer, alguns entendem que é uma espécie de um paraíso, né, dentro da cultura umbandista, da religião umbandista. Outros interpretam como sendo uma colônia espiritual chamada Aruanda. E por que Aruanda? Há quem diga que é corruptela de Luanda, que é um país, né, na África. E eu fico com saudade da terra natal. Que saudade da terra natal. Assim como os hebreus queriam voltar para a terra prometida, quem veio exilado à força para o Brasil tinha uma saudade para voltar. Então criaram, aos poucos, essa cidade que é tida como uma espécie de um paraíso, onde os relatos falam, que onde residem, né, os chamados pretos velhos, caboclos, os espíritos mais equilibrados, mais iluminados, que trabalham dentro da cultura umbandista e residem lá. Então é uma coisa assim, muito, muito bonita da gente saber, não é monopólio nosso. E Claro faz que todo não, sentido que há cidades espirituais em cima da faixa de Gaza, de Israel, de acolhimento, e
elas, e como falamos agora há pouco, gente, há colônias espirituais equilibradas, moralmente equilibradas e moralmente desequilibradas. Então, a gente não pode dizer, só é desequilibrado. Tem muita colônia que professa, né, o ideal cristão, o ideal de Maomé, que reencarnou com a missão de divulgar o cristianismo. E aí criou, é uma coisa linda isso. Então, tem para todos os gostos, são matrizes culturais que vão plasmando, vão formando essas colônias. E a gente sabe que você comentou que temos colônias em cima, né? Nosso lar em cima do Rio de Janeiro, pelo que o André Luiz descreve. Então, deve ter aqui no Brasil, temos, você falou 5 mil municípios. Será que eu tenho 5 mil colônias? Tem uma colônia em cada canto? E para onde que eu vou? Né? Eu moro em Brasília. Se eu desencarno aqui, eu vou para uma colônia aqui perto de Brasília? Ou eu posso ir para uma colônia, sei lá, da onde eu nasci, que é Santos, né? Que você também nasceu, você também é de lá. Eu vou para a Europa, se eu tive muitas encarnações lá, como é que funciona? Pois é, a gente... dois aspectos que eu vejo na história. Primeiro, o número de colônias, né? O tamanho, o número. Tem uma jornalista, escritora e urbanista que na década de 60 nos Estados Unidos, eu acho que é Jane Jacobs, o nome dela, que ela fez estudos para ver o tamanho ideal das cidades. Então, assim como no planeta terreno você tem o tamanho ideal das cidades, no plano espiritual também tem certos tamanhos ideais. Então, não vai ter uma cidade que começa, sei lá, em Rio de Janeiro e termina em Cuiabá, uma cidade única. Não vai acontecer, são núcleos. E aí, para onde a gente vai? Eu estava comentando que eu tenho uma tia que nasceu, né, em Alagoas, mudou-se para Santos, formou família em Santos, São Paulo, e na década de 70 mudou-se para o Canadá. Então, esse movimento pode acontecer no plano espiritual, mas a gente tem razões para acreditar, com base nessas relações kármicas, que nós, quando desencarnamos, vamos, talvez, no primeiro momento, para o lugar de onde a gente veio, para que a gente possa ser recebido de volta. Tipo assim, voltou, Maurício, demorou, mas voltou, ficou muito tempo no umbral, né, filho? Mas assim, que a gente volte para poder reencontrar familiares, começar uma vida nova, e nada impede que a gente vá realmente para outros lugares. O espírito do irmão Jacó, que escreveu o livro Voltei, ele fala que ele teve um desdobramento e foi visitar Thomas Edison, né, na região dos Estados Unidos espiritual. Então, a Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, tem um livro chamado Cartas de uma Morta. Um livro fininho, gostoso de ler, que ela fala das viagens que ela fez para vários planetas. Olha, sim, que interessante. Então, não há uma regra certa, mas a gente acredita, eu quero crer, que eu possa visitar, e no primeiro momento, né, depois eu vou passar pelo umbral, claro, não sei, mas ir para o lugar de onde eu vim, para retomar, tomar pé das coisas, tudo, e depois posso voltar, mas nada impede, não tem regra fixa. Porque é interessante, você colocou, né, moça? Porque a gente fica tão focado nessa encarnação que a gente esquece que antes de vir para cá, a gente também pertencia a um grupo, a gente se relacionava com um grupo, às vezes tínhamos, né, essa relação de família, afetiva, vou chamar, uma relação afetiva mais estreita, né? É igual, no nosso lar, isso me marcou muito, né? Quando os que iam nascer, reencarnar, as pessoas que ficavam na colônia ficavam tristes, aquela coisa. E os que voltavam, né, desencarnavam, os parentes todos felizes. Ou seja, a gente tem que saber para onde está indo e se sentir feliz, acolhido em qualquer plano, né? Uma observação bem pontual. Ontem, estamos aí próximo do dia de finados, né? Conversando com uns amigos ontem, e a gente falando, engraçado, a gente comemora dia de nascimento e dia de morte, né? Comemora mais o dia de nascimento, mas tá. Só que quando eu morro, desencarno aqui, eu comemoro uma data de nascimento lá. Sim. Então, por que a gente não comemora 2 datas de nascimento? Né? É menos tétrico. Então, uma data de nascimento aqui e uma data de nascimento lá. Né? Fica um convite para o Dia dos Finados. Né? Quando a gente estiver num nível evolutivo, que a gente tem essa consciência, né? Mas eu acho que é cultural. Já acordei isso lá. Isso é cultural. Porque mesmo nesse planeta, nesse momento, tem culturas que encaram a morte de outra forma, mais leve. É porque nós ainda temos
aquele ranço de que a morte é uma Aquele separação, é um medo, né? Então, é uma questão cultural também, né? Penso eu, né? E outra coisa que eu queria trazer, que a gente já está caminhando para o final, é que a colônia não é um lugar em que eu vou ficar sem fazer nada, né, Maurício? O que eu tenho que fazer numa colônia? Chego lá para descansar. Depois que eu me recuperei, talvez passei por um hospital, né? Como o André Luiz descreve, ficou lá. Depois que eu estou boazinha, entendi onde é que eu estou e tal, o que acontece comigo? Muita coisa. Os espíritos não param, né? Diz o livro dos espíritos. No nosso lar, trabalha-se. Então, André Luiz vai trabalhar nas câmaras de retificação, no Ministério da Regeneração, e cada um tem atividade. Então, é descrito no nosso lar que há fábricas, centros de pesquisa, centros de estudo, Ministério do Auxílio, por exemplo, para poder trabalhar a favor dos encarnados. Então, tem grupos de espíritos que trabalham em apoio aos encarnados, grupos de espíritos que trabalham para o desenvolvimento da tecnologia, cultura, artes. Muitos de nós trabalhamos para nos reequilibrarmos. E assim vai. Tem uma passagem de uma senhora que vai pedir ajuda para o Clarencio, no nosso lar, para o ministro, e ela fala, eu queria tanto ajuda para tal coisa, não sei o que era. E o Clarencio, com muita sinceridade, fala, olha, nós temos um critério de meritocracia. E para medir essa meritocracia, temos que ter uma matemática, que é o bônus hora. Então, não é que é dinheiro, é uma contagem de tempo de serviço. E a gente tem na sua ficha aqui que você passou os últimos anos nos campos de repouso. Então, tá difícil de atender seu pedido, minha filha, porque você não fez nada, você não tem método. Como é que eu vou tentar? Eu vou dar o mesmo tratamento para você e a pessoa, a irmã Veneranda. Irmã Veneranda, ela trabalhou 200 anos, milhões de horas, e é o espírito mais evoluído no nosso lar quando foi escrita a obra junto com o governador. Então, ela passou, eu fiz um cálculo na época, meio nerd, riscando, diz assim, 200 anos trabalhando 14 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Imagina o que é isso, né? Sem FGTS, não tinha férias, licença-prêmio. Trabalha incessantemente. Agora, se o espírito ele não estiver em equilíbrio, estiver muito desequilibrado, ele pode ficar em sonos perturbadores por décadas, séculos. Mas o espírito em mediano equilíbrio, ele não vai ficar parado. Importante falar também que a pessoa não vai chegar como André Luiz, como médico, e já vai querer, né? Isso é importante, porque geralmente a pessoa, não, porque eu sou jornalista, né, Ana? Já quero aqui. Não, eu vou digo noticiar. Eles vão me colocar para lavar chão e limpar, cortar cebola. Eu vou fazer esse serviço da cozinha que eu aqui detesto. Então, eu não vou ser jornalista lá, de jeito nenhum, né? Mas o que é bacana a gente deixar aqui claro é que, do jeito que a gente é aqui, a gente fica lá. Se a gente é uma pessoa que gosta de aprender, que a gente gosta de trabalhar, se sente bem sendo útil, nós vamos ter essa oportunidade lá. Mas não adianta a gente achar que, né, a maioria das religiões, inclusive, diz que a gente vai descansar, né? Né? Tem essa descansou. Quando a pessoa, né, desencarna, ela descansou. Ela descansou da luta na Terra. Mas ela tem toda uma vida espiritual que vai durar muito mais do que a daqui, né? Porque essa é a vida eterna. Ela vai ter que voltar, provavelmente, muitas outras vezes. Tem todo um preparo para que essa pessoa retorne, né? Para que ela, lá onde ela vai, ela toma consciência, né, daquilo que aconteceu com ela, da onde ela errou, provavelmente. A gente erra pra caramba, né? Então, agora a gente volta assim, assado. Mas isso é outro programa. Só que é bacana deixar essa mensagem, né? Não só descansou, mas também vira santo. Também tem isso, fica velando pela família. Não existe algo que vá desencarnar, que a pessoa pode ter aprontado tudo. Mas desencarnou. Na hora que desencarna, sentimos dizer que na doutrina espírita a gente não pensa assim, né? A gente até tinha um grande amigo nosso, aqui o Mauro Lemos, não sei se vocês conheceram ele, eu fui trainee dele quando eu comecei a dar aula, né? E eu achava o máximo, que ele tinha muito bom humor, tem, né? Onde ele estiver. E ele dizia assim, olha, eu não tenho medo de desencarnar, mas não tenho pressa nenhuma. Sim. Aí todo mundo fala, pô, faz sentido, né? E eu tenho pensado muito nessa questão da preparação para a desencarnação. E muita gente vem me perguntar, você não tem medo de ir para o umbral? Será que eu vou para o umbral? Tudo. Eu comecei a pensar, poxa, mas a minha vida, muitas vezes eu estagio no umbral aqui.
O livro dos Espíritos fala que a dor da morte não é nada comparado com as dores da vida. Isso está no livro dos Espíritos. Então, acho que a gente não tem que ter medo do umbral depois de desencarnar. A gente tem que se proteger do umbral agora. Lembrando que a gente tem um programa de umbral. O que é o Só para umbral? isso, né? E aí, a frase que eu acho que é linda, linda, é a frase... Eu não sei se quem... Porque era o grupo Legião Urbana, se foi o Renato Russo que compôs essa música, mas ele fala, nós temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí eu me preparo para a desencarnação. Isso é lindo. E pegando Almir Sater e Renato Teixeira, que tem, né? Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Então não tem que ter medo do umbral, não. Do umbral lá. Vamos manter a nossa vida, a nossa psicosfera, criar as nossas flores mentais no nosso lar, o evangelho no lar que vai transformar o ambiente espiritual do nosso lar físico, né? Parecido com o do nosso lar espiritual. É possível, gente, isso é lindo saber, né? Que a gente consegue transformar a nossa vida hoje no mundo de regeneração. Sim, e de acordo com como a gente estiver aqui, seremos acolhidos, veremos os nossos amigos, parentes, queridos que nos buscam. Então, essa transcendência que a gente já possa ter aqui facilita isso. Com certeza. Maurício, a gente está aqui caminhando para o final. Deixa uma mensagem para quem nos assistiu. O que a gente pode esperar dessa vida nas colônias, nesses campos de repouso, né? Vamos pensar que a gente pode criar uma ambiência nesta nossa encarnação. Daqui para frente, se não criamos ainda, temos tempo, né? É porque ainda estamos no trabalho, para que a gente, nesse desencarne, o que a gente pode esperar dessas colônias, como é que vai ser, o que a gente pode projetar para uma vida, uma boa vida após a nossa encarnação. Como eu estava falando, né, que eu sempre penso nesse assunto, e a boa surpresa, né, se é que isso é surpresa, é que a gente não precisa desencarnar, esperar a desencarnação para saber como a gente vai se sentir. A gente pode antecipar tudo isso. Calma, não é antecipar a desencarnação, mas antecipar o estado mental, a sensação. Então, por que, de repente, quando eu acordar de manhã, eu vou arrumar minha cama com um pouco mais de carinho, fazer um café com mais carinho, de repente fazer um mimo a mais para o meu companheiro, para minha companheira, para o meu filho? Esses pequeninos gestos de gentileza, né, que o poeta carioca falava, gentileza gera gentileza, né, que vai transformando a nossa vida já. Isso é possível desde agora. E aí isso acaba perdendo importância, essa preocupação, porque eu já estou me acalmando, vigiando, porque nunca sabe como é que vão ser os próximos 5 minutos. Sim, exato. Eu acho que essa é a mensagem que eu tomo para mim, compartilho, né, com vocês, que o momento é agora, é não perder tempo. E trabalhar isso, essas mentalizações positivas, de lugares bons, né, de trabalhos que a gente queira fazer, de coisas que a gente queira aprender, porque eu acho que o mundo espiritual deve ter tudo isso aqui e muito mais. Se aqui a gente pode aprender, imagina lá, né? E que a gente vá com essa tônica, né? E além de pensar, né, de plasmar, torne-se uma pessoa melhor sempre que puder, né? Porque tornando uma pessoa melhor, o pensamento será melhor, né? É por aí mesmo, assim, leituras, filmes bons, música suave, o bom alimento mental, o treinamento mesmo. Então, quando a pessoa vai para uma academia, a pessoa vai começar a carregar 2 quilos, 3 quilos e vai ficar fortinho. Por que não vai para a academia da beneficência? Aí você chega lá na igreja, no centro espírita, na igreja protestante, e está tendo um movimento beneficente naquele dia. Você chega lá, quando chega na academia, todo mundo está malhando, você quer pegar os pezinhos também para não passar vergonha, para entrar na vibe. Quando você vai num trabalho beneficente, você entra na vibe. E você começa a praticar a caridade sem saber, com pessoas neutras. É muito fácil praticar a caridade com pessoa neutra. Né? Você pratica fácil. Aí quando chega em casa, pega aquele inimigo de outras vidas, você está mais fortinho moralmente, está treinando. Então você treinou lá na beneficência, no trabalho beneficente, 1 vez por mês, 2 horas por mês, 3 horas por mês, e você chega no seu lar mais fortinho. É um preparo para a desencarnação também. Lembrando que o André Luiz, lembro? Só para finalizar, o André Luiz, ele disse que teve, ele atendeu alguns pacientes,
E foram, parece que, 13 pacientes que oraram muito por ele, junto com a mãe, que orou por ele, e conseguiram resgatar a gente não faz a caridade pensando na recompensa, né, Sim. gente? Mas a gente tem consciência de que, às vezes, é um pão que eu reparto com um morador de rua e que daqui a 30, 40 anos, de repente, ele pode lembrar disso e ele pode me salvar do umbral, Uhum. aquele desconhecido que eu abracei. Então, é uma coisa assim poética, vamos dizer, é a poesia da justiça divina, uma coisa linda, gente. Lindo. Foi muito bom esse programa. Maurício, você deixou Acabou? aqui. Está acabando. A gente tem que terminar aqui. A gente vai sugerir que vocês que gostaram voltem um pouquinho, né, assistam novamente e anotem os nomes das obras que a gente citou aqui, né? Maurício citou muita coisa para a gente. Para que vocês leiam e vão se ambientando. Quem não conhece Colônias Espirituais, vai se ambientando com a literatura doutrinária que a gente tem aqui, né? Não é com qualquer literatura, a gente deixou aqui obras clássicas aqui da doutrina espírita, né? Falar em clássico, lembrando de Dante, né? O Dante Alighieri, em 1304, 1330, 40, no século XIV, foi um dos primeiros clássicos que escreveu sobre colônias espirituais, equilibrados e desequilibrados. Sim. Leia o Paraíso de Dante. Depois vocês vão ler a Exato. Divina Comédia ou o Inferno, Pois tá? é, Mas leia começa pelo Paraíso. Para onde ele foi, né? Ele foi levado, né? E aí ele veio e descreve. Enfim, esse assunto é super interessante, tem muita literatura que vocês podem buscar. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, comentem, né? E passem esse conteúdo para outras pessoas que está muito interessante. E dá uma olhadinha lá na nossa playlist do Papo Espírita, que tem muito assunto. Nós estamos chegando no programa 300. Maurício, muito obrigada. Obrigado pelo Miriam, carinho. Thelma também, a todos vocês. Obrigada e até a próxima.